Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vanessa. Na nossa aula dessa semana, nós vamos fazer uma atividade baseada na última aula, né? Lembrando que a última aula eu fiz uma revisão sobre as primeiras aulas presenciais que nós tivemos no curso. Então, hoje, né, como essa semana seria o nosso retorno aí das aulas presenciais, e acabou que teve algum imprevisto, então, para a gente fixar mais ainda a revisão da semana passada, eu vou dar essa atividade para vocês e eu vou explicar, né, como eu quero que vocês façam e o que eu quero que vocês façam nessa atividade, certo? E aí, provavelmente, semana que vem, aí a gente vai retornar com tudo e aí vocês vão estar já com o conteúdo já bem fresquinho na cabeça de vocês para a gente continuar nossos temas aí de acordo aí com aulas de auxiliar de laboratório clínico e auxiliar de farmácia. Então, vamos lá. Ó, então, vão ser 10 exercícios, certo? Eu vou mandar esses exercícios para vocês em PDF, né, junto com a aula. E aí eu vou falar para vocês o que eu quero que vocês façam, né, no exercício. Na realidade, esses 10 exercícios são baseados na aula da semana passada, da revisão. Vai falar um pouquinho de farmácia, vai falar um pouquinho relacionado à parte comportamental, à parte de ética profissional, vai falar sobre alguns conceitos, né, principalmente de segurança do trabalho. Então, eu vou querer que vocês façam, daí, no caso, uma revisão. Por quê? Porque semana que vem, provavelmente, a gente vai ter o nosso retorno, e aí, para a gente conseguir dar sequência, né, no nosso conteúdo aí, e a gente acabar aí não ficando nada para trás, né, dos conteúdos que a gente, daí, no caso, teve no início aí antes, né, da epidemia. Então, o número 1 aqui, né, o que eu quero que vocês façam? A pergunta fala, diferencie farmácia e drogaria, né? Então, eu quero que vocês diferenciem o que é farmácia e o que é drogaria. Lembrando, né? Lembra que as duas, elas têm uma diferencinha básica, e principalmente na parte de comércio de medicamentos, né? Uma pode comercializar principalmente um tipo de medicamento, e a outra não, né? Então eu quero que vocês expliquem o que uma pode e o que a outra não pode. Na aula da semana passada eu expliquei bem sobre principalmente a diferença, né, de farmácia e drogaria, o que pode ser comercializado em uma, o que pode ser comercializado na outra, mas na realidade é uma diferencinha só que é uma da outra, né? As duas podem ser comercializadas praticamente as mesmas coisas, os mesmos produtos e os mesmos medicamentos. No número 2, cite 3 atribuições do auxiliar de farmácia e manipulação. Então, nessa aqui, eu quero que vocês coloquem aí quais as principais funções, né, do auxiliar de farmácia e manipulação. Né, o que são atribuições? Atribuição são as funções, né, o que o auxiliar de farmácia, ele executa ali na função dele dentro de uma farmácia, ou de manipulação, ou numa drogaria. Né? Então, o que ele faz ali dentro, né? Dispensação de medicamentos, atendimento ao cliente, né? Pode fazer a parte de conferência, reposição de estoque, controle de estoque, tem várias funções que o auxiliar de farmácia pode fazer, certo? Então, eu quero que vocês citem 3 aí, e caso vocês saibam mais, né, queiram colocar mais, também pode colocar. Na número 3, liste 4 regras de ética profissional que possui e classifique-as em ordem de importância, a lembrar que o adequado é buscar a prática de crescer sempre como ser humano e profissional. Então, lembra lá as regrinhas? Na aula da semana passada, eu coloquei um quadro, né? Coloquei o que é bom em relação à parte de para vocês ter o seu uma boa imagem na empresa, né? Ser bem visto na empresa. Eu coloquei vários exemplos, né, de comportamentos, situações, de segurança, maneira de falar, agir, quando falar. Então, eu quero que vocês listem, né, no caso, em ordem principalmente de importância, que vocês acham, 4 regras principais de ética profissional. O que é ética profissional? Ética profissional são regras, né? São comportamentos éticos de um profissional dentro da empresa, né? Então, são comportamentos que o profissional tem que ter ali dentro da sua empresa, tem que preservar, né? Principalmente a ética
do profissional e também da empresa, né? A qualidade do serviço, a qualidade dos produtos que estão ali sendo disposto e também em relação ao comportamento com os colegas de trabalho e também o proprietário. Então, essa parte de regras, 4 regras de ética profissional, eu quero que vocês listem, né, em ordem de importância que vocês acham que é importante um funcionário ter, né, dentro do ambiente de trabalho, esse comportamento que é a ética profissional, que é o adequado. Na número 4, por que podemos dizer que conhecimento técnico não é garantia de sucesso? Lembra que na semana passada, o que eu relembrei com vocês? Em relação ao conhecimento técnico, tem até uma balancinha, né, no slides, referenciando o conhecimento técnico com o conhecimento, o comportamento interpessoal, né? Então, que é a capacidade da pessoa se relacionar com outras pessoas. Conhecimento técnico é em relação ao conhecimento, ao aprendizado, né, que a pessoa tem aí com a função, com executar determinada atividade, ou conhecimento da profissão, do cargo, ou muitas vezes da área que ela vai trabalhar. Já a parte de conhecimento interpessoal, né, capacidade de se relacionar interpessoal, é a capacidade da pessoa ter em maior ou menor grau de se relacionar com as outras pessoas. Né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas e tem pessoas que não, que têm maior facilidade em se relacionar e tem um comportamento muitas vezes onde um cede mais do que o outro, um tem, né, tem aquele joguinho de cintura para conseguir aí ter uma boa convivência no ambiente de trabalho e não ter muitos problemas em relação à parte interpessoal. Então, aqui na número 4, o que eu quero que vocês falem, né? Lembra que eu exemplifiquei que o conhecimento técnico ele é muito importante, mas também ele não significa tudo, né? Ele não significa garantia de sucesso. Então, para a gente ter sucesso no ambiente de trabalho, tem que ter o conhecimento técnico e também o outro conhecimento, né? Ou a capacidade, principalmente de relacionamento, né? De interpessoal. Então, eu quero que vocês expliquem por que o conhecimento técnico não é garantia de sucesso, né? Fazendo essa comparação e utilizando daí, principalmente da aula da semana passada, para conseguir fazer. A número 5 é marque verdadeiro ou falso. Então, na número 5, vocês vão... vocês podem até olhar aí no material de vocês, das primeiras aulas presenciais que a gente teve, e aí vocês vão relacionando, né, o que pode, o que não pode. Esse daqui do verdadeiro ou falso, ele está relacionado com as coisas que são autorizadas dentro de uma farmácia, de uma drogaria, e o que pode, o que não pode, né? Tem muitas coisas que, prestações de serviço, que dentro de drogarias e farmácias não podem ser realizados, certo? Que é específico muitas vezes para uma clínica ou para um laboratório de análises clínicas. Então, esse verdadeiro ou falso, eu quero que vocês pesquisem aí nas aulas que a gente tiver, as primeiras aulas, né, presenciais, que eu comentei sobre isso, que são principalmente a parte dos serviços prestados, né, dentro de drogarias e farmácias. Então, a primeira ali é proibido farmácias e drogarias a prestação de serviço de coleta de material biológico. O que é serviço de coleta de material biológico? É o serviço onde acontece a coleta de sangue, coleta de urina, coleta de fezes. Aonde que acontece esse tipo de serviço, certo? Então, esse tipo de serviço a gente sabe que ele é destinado principalmente para a parte de análises clínicas, certo? Então, o que acontece? Se ele é destinado a análises clínicas, em farmácias e drogarias, não é comum a gente ver esse tipo de serviço. Então, aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. O segundo, os psicotrópicos são medicamentos controlados? Então, na verdade, a gente tem diversos medicamentos controlados, né, que são aí de controle especial. E os psicotrópicos, né, vocês pesquisem aí para responder, mas vocês vão ver, né, que tem várias categorias, né, várias classificações, entorpecentes, de classificação especial, e medicamentos que são destinados, né, a controle. Então, o psicotrópico, vocês vão ver se entram ou não nessa classificação de medicamentos controlados.
O outro, é proibida as drogarias a venda de medicamentos manipulados? Então, esse daqui, ele está relacionado com a resposta da número 1 lá, de diferencie farmácia e drogaria, certo? Então, quem responder certo a primeira, diferencie farmácia e drogaria, vai saber aqui se é verdadeiro ou falso essa alternativa, se é proibido as drogarias a venda de medicamentos manipulados. A outra alternativa, é proibida a farmácia e drogaria a venda de alimentos como bolachas, salgadinhos. Salgadinhos, gente, que eu me refiro é salgadinho frito, né? Aquele que a gente come em bar. Então, aí eu quero que vocês falem se é proibido ou não a venda desses alimentos. Lembrando, né, para refrescar a memória de vocês, que drogaria e farmácia é um estabelecimento de saúde. Alguns alimentos podem ser comercializados dentro de drogaria e farmácia. Porém, esses alimentos, eles têm que estar destinados a suprir alguma necessidade da pessoa, ou seja, alguma carência vitamínica ou alguma necessidade especial em relação à parte da dieta alimentar dela, mas não um alimento específico, né? Arroz, feijão, são alimentos básicos que a gente encontra aí, que é categoria de supermercados, que é aí, no caso, o tipo de atividade que o supermercado presta. Então, as farmácias e drogarias, elas não podem comercializar esses tipos de alimentos. Então, elas podem comercializar somente alimentos destinados principalmente a finalidades de suprir alguma função, alguma necessidade, como carência de açúcar, vitamina. Então, como a gente vê suplementos vitamínicos, barrinhas, né, de cereais, a gente vê também parte de leite, suplementos, né? Leite materno, né? Também a gente vê, principalmente alguns tipos de leites para fazer quando a mãe ela não consegue, né? Muitas vezes produzir o seu próprio leite materno e aí ela tem que comprar fórmulas, né? De leite daí para fornecer aí dá para o seu bebê. Então, esses tipos de alimentos que são considerados alimentos, eles são autorizados a vender em drogaria e farmácia. Porém, alimentos relacionados, arroz, feijão, comida pronta, né? No caso, salgadinho, não é só chips, é salgadinho, salgadinho mesmo. Então, isso daí vocês vão analisar se podem ou não. A outra alternativa, é proibida a drogaria a utilização de aparelhos de uso médico ambulatorial? Então, esse daqui, o que é isso? Médico ambulatorial é um atendimento ali onde o médico faz com o paciente. Então, esses tipos de aparelhos são utilizados numa consulta ou num tratamento médico-paciente. Então, lembrando qual que é a função de drogaria e farmácia, né? Atendimento e dispensação de medicamentos. Então, a gente não tem um atendimento ali médico-paciente para ter aparelhos de uso médico ambulatorial. Então, aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. A 7. A 7 é o que é a CIPA e qual é o seu principal objetivo, certo? A CIPA, né, lembrando que ela está relacionada principalmente com segurança do trabalho, né? Então, eu quero que vocês falem qual que é o significado da sigla CIPA e qual que é o objetivo principal dela dentro da empresa, né, com os funcionários ali, qual que é o objetivo principal da organização, dessa comissão aí dentro da empresa, que está relacionada principalmente com a prevenção aí de acidentes de trabalho. A 8. Quanto ao mapa de risco, correlacione. O mapa de risco, lembra, né, que são relacionados a essas bolinhas, né? Cada tipo de bolinha representa uma cor, um tipo de risco, e o tamanho da bolinha, ela representa o grau de risco, né? Se é risco leve, elevado ou médio. Então, dependendo do tamanho, vai representar um tipo de risco. Então, o mapa de risco, o que ele é? Ele é feito ali lá pela comissão, né, da CIPA, dentro da CIPA, para prevenir os riscos de acidente de trabalho dentro da empresa. Então, cada risco vai representar um tipo daí específico aí de atividade, função, dentro da empresa ali para prevenir principalmente acidente de trabalho.
Número 9. Algumas substâncias são sujeitas a controle especial. Em geral, por que elas recebem essa classificação? Então, o que são substâncias sujeitas a controle especial? Medicamentos, né? Medicamentos. Então, o que são medicamentos? Controle especial é medicamentos controlados, medicamentos que têm uma venda controlada, uma venda que não pode ser feita de uma maneira banal, né? Que a pessoa chegue sem receituário e consiga comprar esse tipo de medicamento. Por que tem todo essa exigência, né? Essa burocracia para conseguir comprar medicamentos controlados, né? Por que ele tem esse nome controlado? Então, eu quero que vocês expliquem o porquê, né? Ele tem toda essa venda restrita, por que ele não deve ser vendido para qualquer pessoa, tem todo um balanço, né? Um controle de entrada e saída desses medicamentos dentro da farmácia, o que eles podem causar nas pessoas por ele ser tão de uso controlado dessa forma a sua venda. Então, é isso que eu quero que vocês expliquem para mim. E a última, né, que é a 10, é uma relação, né? Tá comparando aí com a parte, principalmente comportamental, parte de ética profissional, e ela é uma historinha, né, para ver como que vocês se comportariam em relação ali à parte de comportamento interpessoal com o colega de trabalho e também comportamento ético profissional. Então, a 10 é uma atividade, é uma história, né? Então, você trabalha em uma empresa há 2 anos e gosta muito do que faz. E se dá muito bem com todos os colegas de trabalho. Como de rotina, a empresa, todo fim de ano, em seus funcionários, recebe uma promoção. E dessa vez, seu nome foi um dos escolhidos para o novo cargo. Você e mais 2 colegas da empresa são chamados pelo gerente, o qual diz que a partir de hoje vocês estarão competindo pela promoção. A vaga será de quem mais se destacar no período de 1 mês. O que você faria? Então, eu quero que vocês expliquem, né? Falem com as suas palavras como seria o seu comportamento, né? O que você faria de diferente, o que você muitas vezes conseguiria se destacar, mostrar de diferencial, sem muitas vezes perder a ética profissional, sem perder o relacionamento interpessoal, né? Então, tendo um comportamento ético profissional dentro do ambiente de trabalho, que é isso que é o mais importante. Então, nessa 10, eu quero que vocês falem principalmente sobre isso, certo? Bom, pessoal, então, por hoje é só. Eu vou mandar para vocês essa atividade daí no WhatsApp. Aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, né, em relação a como que vocês vão fazer, mas, na realidade, nesse vídeo eu já expliquei bem, né, o que eu quero que vocês façam. Dei uma relembrada de alguns assuntos que, muitas vezes, né, já faz algum tempinho que vocês escutaram, para vocês relembrarem. Então, eu quero que vocês respondam e depois vocês mandem para mim essa atividade no WhatsApp mesmo, certo? Então, boa semana a todos, até a semana que vem. E se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar lá presencial, certo? Um beijo e abraço a todos.